Hoje, você vai aprender tudo o que precisa para gabaritar questões sobre ciclos de políticas públicas. Vamos mergulhar nos temas de agenda e formulação, processos de decisão, implementação e, claro, no monitoramento e avaliação. Essas etapas são essenciais para quem está se preparando para concursos públicos, e vou explicar cada detalhe com exemplos práticos, além de comentar questões que têm tudo para aparecer na sua prova. Vamos nessa! Questão 1. Fase da agenda. Banca, Sebrasp. Na fase da agenda das políticas públicas, qual dos seguintes fatores é mais determinante para a inclusão de um problema na agenda governamental? A. Pressão da mídia. B. Vontade política dos governantes. C. Necessidades da população. D. Viabilidade técnica da solução. Comentário. A. Pressão da mídia, está incorreta. A mídia pode até influenciar, mas não é o fator mais determinante. Pense na mídia como aquele vizinho fofoqueiro que dá pitaco em tudo, mas não decide nada. B. Vontade política dos governantes. Correta. A inclusão de um problema na agenda governamental depende principalmente da vontade dos governantes. Se eles não quiserem, nada acontece, simples assim. C. Necessidades da população, errada. Parece que seria a resposta certa, mas nem sempre as necessidades da população são priorizadas. Lembre-se, quem decide a agenda são os políticos, não a população diretamente. D. Viabilidade técnica da solução, errada. Isso é importante na fase de formulação, mas não para incluir algo na agenda. Dica: para lembrar dessa resposta, pense na palavra vontade. Se não há vontade política, nada entra na agenda. Questão 2. Processo de decisão. Banca, FGV. Durante o processo de decisão em políticas públicas, qual das alternativas descreve melhor o modelo incrementalista? A. Mudanças radicais nas políticas existentes. B. Pequenos ajustes nas políticas já implementadas. C. Decisões baseadas exclusivamente em evidências científicas. D. Elaboração de políticas a partir do zero. Comentário. A. Mudanças radicais nas políticas existentes, errada. O modelo incrementalista não gosta de mudanças drásticas, ele prefere algo mais suave, como trocar uma lâmpada em vez de reformar a casa inteira. B. Pequenos ajustes nas políticas já implementadas, correta. O modelo incrementalista é como aquele amigo que prefere ir devagar, sempre mudando uma coisinha de cada vez para não causar muito alvoroço. C. Decisões baseadas exclusivamente em evidências científicas, errada. Embora a ciência seja importante, o modelo incrementalista não se baseia apenas nisso. D. Elaboração de políticas a partir do zero, errada. O modelo incrementalista não é fã de começar do zero, ele prefere trabalhar em cima do que já existe. Dica: lembre-se da palavra incremental. Imagine alguém subindo uma escada, um degrau de cada vez. Esse é o modelo incrementalista. Esqueci de apresentar. Meu nome é Yara da Questão, sua amiga que sempre vai te ajudar a acertar a questãozinha. Então qualquer dúvida deixa nos comentários. Questão 3. Implementação de políticas públicas. Banca, FCC. Qual das alternativas é essencial para a implementação bem-sucedida de uma política pública? A. Boa vontade dos servidores. B. Recursos financeiros adequados. C. Aceitação popular. D. Inovação tecnológica. Comentário. A. Boa vontade dos servidores, errada. A boa vontade ajuda, mas não garante a implementação por si só. É como querer voar com um balão de festa, a intenção é boa, mas a execução deixa a desejar. B. Recursos financeiros adequados, correta. Sem dinheiro, nada anda. Pense em uma festa de aniversário, sem grana, não tem bolo, não tem música, e os convidados vão embora cedo. C. Aceitação popular, errada. A aceitação ajuda na legitimidade, mas não é o mais essencial para a implementação. D. Inovação tecnológica, errada. Inovação é legal, mas se não tiver dinheiro, não adianta nada. Dica:
para não esquecer, lembre-se que sem din-din nada vai para frente. Recursos financeiros são o motor de tudo. Questão 4. Monitoramento e avaliação. Banca, CESP. O que é avaliado durante a fase de monitoramento e avaliação de políticas públicas? A. A eficiência e eficácia das políticas. B. A aceitação da política pela população. C. A relação da política com as demais políticas existentes. D. O interesse político por novas políticas. Comentário. A. A eficiência e eficácia das políticas. Correta. Monitoramento e avaliação são como o boletim escolar da política pública, se não tiver eficiência e eficácia, ela vai para a recuperação. B. A aceitação da política pela população, errada. Isso pode até ser importante, mas o foco do monitoramento e avaliação está nos resultados concretos. C. A relação da política com as demais políticas existentes, errada. Isso seria mais relevante na formulação, onde se pensa no impacto conjunto das políticas. D. O interesse político por novas políticas, errada. Aqui, estamos focando em políticas já em execução, não no desejo de criar novas. Dica: pense no M&A, monitoramento e avaliação, como o gerente da loja, ele só quer saber se as coisas estão funcionando direito. Cada questão é uma oportunidade de consolidar o que já vimos e explorar novas nuances desse tema tão importante para concursos públicos. Questão 5. Atores na formulação de políticas públicas. Banca, CESP. Qual dos seguintes atores desempenha um papel crucial na formulação de políticas públicas? A. Cidadãos comuns. B. Grupos de interesse. C. Mídia. D. Organizações não governamentais, ONGs. Comentário. A. Cidadãos comuns, errada. Embora os cidadãos possam influenciar indiretamente, eles não são protagonistas na formulação. Pense neles como espectadores de um jogo, que torcem, gritam, mas não jogam diretamente. B. Grupos de interesse. Correta. Grupos de interesse, como sindicatos e associações, têm o poder de influenciar diretamente a formulação de políticas públicas. Eles são como os técnicos do time, que definem a estratégia do jogo. C. Mídia, errada. A mídia informa e pode pressionar, mas não atua diretamente na formulação. D. Organizações não governamentais, ONGs parcialmente correta, mas as ONGs geralmente atuam em colaboração ou como grupos de pressão, não necessariamente como os principais formuladores. Dica: para decorar, lembre-se de que os grupos de interesse têm interesse direto em moldar as políticas, diferente de outros atores que têm um papel mais indireto. Questão 6. Implementação e contexto local. Banca, FGV. Durante a implementação de políticas públicas, qual é o impacto do contexto local? A. Nenhum impacto significativo, pois as políticas são nacionais. B. Impacto limitado, pois o contexto local raramente influencia a implementação. C. Impacto moderado, dependendo do alinhamento das políticas com as realidades locais. D. Impacto elevado, uma vez que o contexto local pode alterar significativamente a execução das políticas. Comentário. A. Nenhum impacto significativo, pois as políticas são nacionais, errada. O contexto local é crucial para a implementação, não pode ser ignorado. B. Impacto limitado, pois o contexto local raramente influencia a implementação, errada. Essa visão é simplista e não considera as complexidades locais. C. Impacto moderado, dependendo do alinhamento das políticas com as realidades locais, parcialmente correta, mas ainda subestima o papel do contexto local. D. Impacto elevado, uma vez que o contexto local pode alterar significativamente a execução das políticas. Correta. Imagine implementar a mesma política no deserto e numa floresta, o contexto faz toda a diferença. Até a próxima, meus amores, vamos juntos rumo à aprovação.